Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário sobre uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível de resolução entre médio e difícil. O candidato precisa tomar cuidado para não cair em algumas armadilhas. Mais do que isso, o candidato que se deixar levar pela pressa pode acabar sem perceber eliminando o próprio gabarito da questão. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou mesmo reclamação para fazer sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever através dos comentários ou, se preferir, através da nossa fanpage do Facebook. Também pode nos escrever quem tiver qualquer dúvida a respeito da matéria. Nessa aula nós vamos cumprir a nossa missão de orientar vocês para que interpretem textos de forma adequada, no caso, numa prova de vestibular ou concurso. Quem estiver gostando da nossa videoaula pode ir deixando um like. Vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, no caso da parte de linguagens e códigos. Uma questão que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível de resolução que oscila entre médio e difícil. E é o tipo da questão que pode enganar o candidato, que perder a atenção se deixando levar pela pressa. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2024, uma definição possível para o conceito de arte afro-brasileira pode ser produção plástica que é feita por negros, mestiços ou brancos a partir de suas experiências sociais com a cultura negra nacional. Exemplos clássicos dessa abordagem são Caribé, Mestre Didi e Djanira da Mota e Silva, cujas obras emergem e ganham forma em razão do ambiente social no qual habitaram e viveram. Se Didi era um célebre representante da cultura religiosa nagô baiana e brasileira, iniciado desde o ventre no candomblé, Caribé era argentino e naturalizado brasileiro. Envolveu-se de tal modo com essa religião que alguns de seus orixás, dos quais conhecemos a imagem visual, são produções suas. Sob a perspectiva da multiculturalidade e de acordo com o texto, a produção artística afro-brasileira caracteriza-se pelo estranhamento no modo de apropriação da cultura religiosa de matriz africana. B, pelo distanciamento entre as raízes de matriz africana e a estética de outras culturas. C, pela visão uniformizadora das religiões de matriz africana expressada nas diferentes produções. D, pela relação complexa entre as vivências pessoais dos artistas e os referenciais estéticos da matriz africana. E, pela padronização da forma de produção e da temática da matriz africana presente nas obras dos artistas citados. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. A pergunta do enunciado é: qual a característica, de acordo com o texto, da produção artística afro-brasileira sob a perspectiva da multiculturalidade?
Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão e encontra um texto pequeno. Será que nós já conseguimos eliminar qualquer uma dessas alternativas? Olhem, eu acho complicado e até arriscado, porque essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Algumas das alternativas até se tornarão fáceis de serem eliminadas depois de uma leitura cuidadosa, que no fim das contas toda e qualquer questão exige. Se não conseguirmos eliminar nenhuma das alternativas, nossa sugestão é atribuir um nível difícil. Eu até aceitaria atribuirmos um nível médio, já que dá para perceber que a leitura atenta vai permitir eliminar algumas alternativas. Isso tem que ficar a critério de cada um. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Esse texto foi retirado do site que nós estamos indicando agora com uma seta vermelha. Aparentemente se trata de uma nota jornalística desse site. Atenção agora, porque a pergunta do enunciado se refere à perspectiva da multiculturalidade. Então, quem quiser pode dar uma pausa para reler o texto pensando nisso. Reparem que o texto define como cultura afro-brasileira é isso que nós estamos destacando em vermelho agora. Então, segundo o texto, cultura afro-brasileira é isso, uma produção plástica feita a partir da experiência individual do artista com a cultura negra nacional. Vamos agora ainda destacar mais desse texto. Que tal? Temos agora que o ambiente social de convivência de cada artista com a cultura negra nacional dá forma às obras. Atenção, porque o enunciado pede a perspectiva de multiculturalidade. Ou seja, o enunciado está reconhecendo que cada obra reflete uma cultura diferente. E é exatamente por isso que a alternativa D responde corretamente à pergunta do enunciado, já que essa alternativa se refere ao que o artista vivenciou com a cultura negra, sendo influenciado pelo ambiente social. Provavelmente, muitos candidatos relutaram em marcar essa alternativa por causa do termo complexa. Então, vamos só por enquanto esquecer esse termo. A alternativa se refere à relação entre as vivências pessoais dos artistas e os referenciais estéticos da matriz africana. Ou seja, o que são esses referenciais? São o conjunto das obras de artes dos afrodescendentes brasileiros. Tudo o que a nossa cultura tem que foi criado pelos afrodescendentes. Ou seja, uma relação complexa pela própria diferença entre a vivência de cada artista. É só ver o quanto a vivência do mestre Didi, um baiano de nascimento, foi diferente da vivência de Caribé, um argentino de nascimento. Por aí nós já podemos até deduzir o quanto a vivência dos outros artistas foi diferente. Então essa diferença é a explicação que nós deduzimos para a multiculturalidade. Não há uma padronização das vivências. Nesse sentido é que ocorre a complexidade. Então a explicação que o texto dá é exatamente essa que está na alternativa D. Se qualquer uma das outras alternativas responder corretamente à pergunta do enunciado, a questão pode ser anulada. Mas não, as alternativas A, B e C
cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto, enquanto que a alternativa E comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Esse erro da contradição, na maioria das vezes, é fácil de ser percebido, mas eu diria que uma exceção ocorre nessa alternativa E. Por que essa alternativa está em desacordo com o texto? É complicado perceber, mas o texto menciona, nessa parte destacada em vermelho, a influência da experiência pessoal de cada artista na produção artística como fator de definição do conceito de arte afro-brasileira, e o enunciado fala em multiculturalidade. Então concluo o seguinte: se houvesse essa padronização referida por essa alternativa, não haveria a multiculturalidade. Agora vejam a alternativa C. O texto não menciona uma visão uniformizadora das religiões de matriz africana, até porque o texto não menciona qualquer característica dessas religiões. No máximo, o que o texto fala sobre essas religiões é mostrar a influência que elas tiveram sobre dois artistas, mas não há nada no texto que possa dar uma ideia de visão uniformizadora dessas religiões. As outras duas alternativas são mais fáceis de serem eliminadas. Vejam a alternativa A, por exemplo. Podem dar uma pausa para perceberem que o texto não menciona qualquer estranhamento na apropriação da cultura religiosa, da matriz africana, como também não menciona esse distanciamento referido pela alternativa B, até porque também não menciona a estética de outras culturas. Assim sendo, a alternativa D é a única que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, essa questão exige, de fato, um pensamento reflexivo por parte do candidato. Só depois de ler o texto atentamente e refletir, o candidato consegue perceber tudo isso que nós comentamos. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão nos assistindo. Em especial, agradece a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.